Trabalha, estuda, leva Cabo Verde para diante. Trabalha, estuda, leva Cabo Verde para diante. Trabalha, estuda, leva Cabo Verde para diante. A educação é um desígnio nacional e, com a independência em julho de 1975, o investimento na alfabetização é notório. Com efeito, a taxa de analfabetismo rondava os 70% em 75, incidindo essencialmente sobre as mulheres no contexto rural. Este investimento reflete-se numa diminuição em mais de 50% dessa taxa num período de cerca de 40 anos. Cabo Verde teve a sorte e a felicidade de receber a grande contribuição de Paulo Freire, que terá, já em 1977, realizado o primeiro curso de educadores de adultos aqui em Cabo Verde. Também muitos estudantes universitários cabo-verdianos que estudavam em Portugal aprenderam o método Paulo Freire para alfabetizar trabalhadores cabo-verdianos que viviam em Portugal. E isso é importante porque foi aí que toda a política de alfabetização de Cabo Verde começou. Paulo Freire realçava que a alfabetização deve ser realizada em função do contexto. O contexto é que determina. A alfabetização não é só aprender a ler e escrever. A alfabetização, fundamentalmente, é aprender a ler e escrever para reinventar a vida, o mundo e a vida das pessoas. O programa de educação e formação de adultos tem várias valências. Você tem a educação básica, por exemplo, a formação profissional, aprendizagem e formação profissional, a componente de animação comunitária para desenvolvimento, não é? A componente de formação socioprofissional. O cabo-verdiano fala muito pouco português e, precisamente, aquele que é analfabeto só tem muito poucas oportunidades de leitura e de falar português. Então nós vimos que era importantíssimo trazer um outro elemento de bibliotecas novas, com o apoio da Gulbenkian. Cabo Verde rapidamente apreendeu a essência da educação e aprendizagem ao longo da vida. E para fazer face, não é, foi buscar uma metodologia de educação à distância. E nós vimos uma experiência muito interessante nas Canárias, com a Rádio ECA, uma experiência que eles têm desde a década de 50 de alfabetizar adultos com materiais didáticos em que, enquanto você está a ouvir a rádio, está a fazer exercício, está a complementar, portanto, está a completar, portanto, as lições, e semanalmente com tutorias, especialistas na área que iam, portanto, tirar as dúvidas, etc. Fizemos formações de milhares e milhares de milhares de pessoas de várias áreas, com o apoio da cooperação suíça, mas também com o apoio das Canárias. No entanto, no presente, colocam-se novos desafios: a literacia digital e a educação de adultos para um desenvolvimento sustentável. A ideia do acesso à educação e acesso ao ensino superior foi uma das ideias fecundadoras da nossa independência, não é? A nossa independência tem no seu centro, no seu coração, uma aspiração reprimida de acesso à educação. E acho que a primeira grande revolução depois da independência foi a massificação do ensino, sobretudo o ensino primário. A massificação do ensino, que não foi mais que democratizar o acesso e dar o acesso a todo mundo, eu acho que foi um sonho, foi uma coisa muito boa, foi um imperativo quase social, mundial das Nações Unidas. Portanto, há uma fé desmedida, porque é uma fé ambiciosa para um povo pequeno, né? No talento, e que esse talento teria condições de se revelar
pelo acesso à educação e pela educação superior. E acho que as pessoas que estavam envolvidas neste processo de reforma ansiavam ver todas as pessoas escolarizadas e pensávamos que a educação ia modificar completamente a vida das pessoas e que era um grande meio para eliminar as grandes diferenças sociais. Havia um entusiasmo à volta da educação, da produção de manuais, da abertura de novas escolas, uma mobilização incrível por tudo quanto é canto, cutelo, recôndito de Cabo Verde, a ideia de levar a escola. Né? Uma coisa que é interessante, a língua portuguesa. Até hoje, quem fala português é bem visto socialmente, digamos, tem certo estatuto, não é? Falar português tem certo estatuto. A escrita, sobretudo a escrita, quando nós vemos os nossos alunos escreverem, vemos as dificuldades que têm. Nós temos um bilinguismo que nos interpela constantemente. Por um lado, o crioulo cabo-verdiano como língua materna, como língua de uso corrente, como aquela que mais nos identificamos, e temos, por outro lado, o privilégio de ter uma tradição instituída de uso de uma língua para o ensino, a língua portuguesa. Digamos, é uma língua onomatopaica, isto é, tem muitas palavras que evocam sons. Mais do que isso, é uma língua do movimento também. É uma língua do movimento. E quantos de nós já lemos livros quadradinhos e temos os zás, panca, trapum, tchim, e depois nos filmes também aquelas músicas de fundo. Ora, para evidenciar certos movimentos, sobretudo a nível de moléculas, átomos, etc., a utilização do crioulo traduz imageticamente, digamos, aspectos que é preciso, que é muito difícil a nível de átomos de abstrair, mas o som ajuda. Por outro lado, nós temos a oportunidade de ter a língua portuguesa com uma tradição de ensino na língua portuguesa, e é uma língua que está mais avançada em termos técnicos, mais padronizada, com mais bases, com mais elementos de apoio, etc. Uma das partes falhadas da reforma foi precisamente o bilinguismo. A educação bilíngue era um dos projetos, não se conseguiu. Nós, para podermos ensinar a língua cabo-verdiana, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, de não confundir nenhuma variedade da língua cabo-verdiana com a língua nacional. A segunda coisa consiste em promovermos tecnicamente o estudo da língua cabo-verdiana e a produção de materiais. Muitos dos problemas, para mim, que as pessoas chamam de qualidade, estão, sobretudo, à volta deste domínio da linguagem e da comunicação. E da forma de estar também, da habilidade social, do capital social que as pessoas têm. Vários estudos têm sido feitos, várias experiências também, mas não em quantidade e qualidade suficientes para dizermos que a língua vai entrar em vigor no dia tal. Nós estamos ainda falando de que estamos a experimentar um modelo de ensino de bilíngue. Então, não sei se você está a ver, tivemos todo este tempo, não conseguimos resolver isto. E nós temos, como eu digo, uma questão importantíssima do desenvolvimento das competências sociais é precisamente a língua. E nós ainda temos esse handicap. Então, eu diria que talvez não conseguimos isso. E que talvez se tivéssemos focalizado, em lugar de falar na massa, tivéssemos procurado soluções para problemas que nós tínhamos, tivéssemos avançado mais. Havia a ideia de que, com a independência, iríamos produzir uma escola preocupada com a nossa própria realidade.
queria revelar o nosso mundo, queria ser espelho da nossa cultura. Então, a escola seria não uma fonte de conhecimento, mas também de alienação, mas um lugar de encontro com nós próprios. Né? Sabe, agora no hoje é depois, se aquele tema que nos está falando dele, se tem alguma coisa a ver com fonte de riqueza. Solidariedade, mulher é amor, alegria. É sobre os modelos educativos, por exemplo, respeito ao como nós criamos os rapazes e depois como a escola se posiciona perante os rapazes. Nesse momento, há muitos anos, já aqui, desde 2003, se veia isso. Os rapazes estavam a abandonar mais a escola, os rapazes estavam a ter menos sucesso na escola. O que acontece? Que elementos estão por trás disto? Nós podemos ver que são os modelos educativos, tanto que imperam na escola como que imperam na casa. Porque o rapaz você o educa para estar mais na rua, enquanto que a escola é um espaço quase mais sacralizado, a pessoa tem que estar disciplina, etc. As normas, os movimentos, os valores, por exemplo, no ensino básico, são valores muito feministas, femininos, femininos tradicionais. É uma boa caligrafia, é aquilo limpinho, etc. Então, tudo isso de acordo ao modelo, que aquilo que é considerado o modelo do feminino. Então, eu acho que isso contribui mais para o sucesso das raparigas e para o pouco sucesso do rapaz. A questão da educação também, da educação das raparigas, teve sempre em análise, teve sempre um particular destaque. Para dizer que, desde o início também da construção do país, que se começou a ver essa questão de procurar trazer também a paridade para a sala de aula. E foi algo que foi também muito bem conseguido. Mas o que fazer para que os rapazes também se sintam melhor? Porque quando nós fazemos um estudo sobre o estilo de vida adolescente, que dizem que as raparigas todas se sentem muito bem na escola, melhor que na casa, porque na casa elas trabalham, na escola não trabalham, são tratadas como iguais. Os rapazes se sentem mal, por quê? Porque não podem jogar, porque não podem brincar, porque não podem ter as liberdades que eles querem ter. Então, tudo isso, logicamente, cria distorções. O ensino secundário só vai ganhar expressão em termos de efetivos a partir de finais dos anos 90. Eu lembro-me de um dos ministros ter ido ao liceu e uma frase que me ficou da altura era o ministro a estranhar como a forma como esses alunos reivindicavam. Pelo menos nesses 2 primeiros anos, após a independência e logo, portanto, ainda nos anos 70, teriam sido muito mais reivindicativos que posteriormente. Hoje há maior necessidade dos pais estarem presentes na escola, até para fazer cumprir, muitas vezes, as orientações, as normas e, quem sabe, para o sucesso do seu filho na escola. Mas há uma portaria que nós fazíamos, acho que é de 87, salvo erro, se a memória não me falha, há uma portaria sobre a organização da escola e que falava da participação dos pais, mas é algo que não se conseguiu totalmente implementar, da mesma forma que a gestão atual também ainda não se conseguiu implementar da melhor forma. Ainda se fala da Assembleia de Escola, mas se formos ver, na maioria das escolas ainda não há uma verdadeira Assembleia de Escola com a participação de todos, representantes dos pais, do pessoal administrativo, ainda há algumas limitações. Naquela altura, eu estou a falar de 91, 90, 91, quem é que falava dos pais a educar as suas filhas e os seus filhos em termos de educação sexual? Isso era uma coisa fora do normal. Quem é que falava de droga? Quem é que falava de segurança na escola? Tudo isso nós fomos introduzindo lentamente. Uma das recomendações que nós fizemos, porque tínhamos esse poder de fazer recomendações ao Governo, uma das recomendações que fizemos foi no sentido da introdução de uma disciplina de educação para a cidadania, que entendíamos ser uma disciplina fundamental para a boa formação cidadã dos alunos, com todos esses temas que nos preocupam em relação à cidadania. Na verdade, o Ministério da Educação implementou reformas para o ensino de todo o sistema educativo, o francês incluído. Mas, entretanto, a coopération francesa apoiou. Il y avait aussi un appui matériel. Et même la première
mission, la première équipe, ils ont même fabriqué sur place un manuel de français pour le Cap-Vert. Bonjour le français. Portanto, desde a primeira hora, a cooperação francesa teve a sensibilidade junto dos professores de francês para melhorar cada vez mais o ensino do francês, porque havia um potencial enorme por parte dos docentes, uma vontade enorme de produzir algo de qualidade. Et le professeur de français était même envié des autres collègues de l'appui qu'on avait de la France. Para mim, era um corpo muito sólido, um corpo muito coeso, todo mundo se conhecia e todo mundo se interajudava. Com a criação da Associação dos Professores de Francês, houve uma outra dinâmica e implementou-se porque a associação participou muito na criação da formação inicial dos professores de francês. Et même pendant plus de 30 ans, aucune autre discipline n'a bénéficié d'un tel appui dans leur enseignement. O clube de francês tinha como objetivo reunir no seio da escola o coletivo dos professores de francês em torno de projetos pedagógicos para dinamizar o ensino da língua francesa. Esses alunos egressados da escola técnica que vieram responder ao chamado do que era necessário fazer para desenvolver. Logo, eram imediatamente consumidos pelas empresas existentes e pelos próprios serviços existentes. Havia professores que eram oriundos das próprias empresas que não se limitavam a ser professores, a só lecionar a matéria, mas traduziam, metiam dentro da sua matéria, digamos, do ponto de vista científico, metiam também aquilo que era necessário para se trabalhar cá fora. A Via Técnica permitia-nos um outro olhar, né? Porque nós não vamos para a escola, nós vamos para o mercado. Quando fomos para a Via Técnica, a competição é viva. Então, projeta-se uma própria remodelação para a escola técnica, só para o ensino técnico. Ainda não se falava no ensino geral, só no ensino técnico, elevando o nível do ensino técnico até o 12º. Aumentando as cargas horárias das práticas oficinais, aumentando a articulação e a consolidação entre o ensino técnico e a formação profissional. Estamos todos nas aulas, figuradamente não estamos na aula, mas as aulas são para amanhã à tarde. Não temos tempo para descansar. A partir de 87, quer-se elevar o nível dos alunos, o perfil de saída deles, dar-lhes uma maior formação ou permitir-lhes que estejam mais tempo com uma formação geral, não é? E especializá-los ao mesmo tempo em áreas que ainda não estavam existentes, não eram existentes. E adaptamos os conteúdos ao ensino técnico. Assim instalamos que temos o ensino técnico antigo que ainda está a funcionar, estamos na transição, e o novo que é
o ensino técnico adaptado ao catálogo nacional de qualificação. Temos novas áreas de estudo do ensino técnico. E assim alargou-se a oferta de formação e cada vez mais trabalhamos numa integração através da política integrada de educação, formação e emprego. Foi na escola grande, no Platô. Lá é que começou o magistério primário. E se a memória não me falha, parece-me que o magistério primário começou em 71. Desde 1975, o número de professores aumentou em mais de 100% no ensino básico e ultrapassou os 1000% no ensino secundário. A par deste crescimento exponencial, houve grandes preocupações com os métodos pedagógicos. E nós tínhamos várias modalidades. Muitas vezes eram os alunos que iam à sala de formação, portanto, para nós praticarmos, exercitarmos determinadas modalidades. Outras vezes eram nós, como estagiários, irmos trabalhar com o professor que é responsável, que era na altura responsável da turma. O projeto de Prego apoiava tudo e lançava as coisas e as coisas iam mudando. Agora, muitas coisas não conseguimos acompanhar, por exemplo, em expressões, em termos dos materiais, dos recursos, em termos das instalações, acho que ficamos pelo caminho. Nós no início tínhamos só voluntários, depois passamos a ter alfabetizadores que recebiam pelo projeto suíço e alfabetizadores que recebiam pelo Ministério da Educação, e pegamos nesse grupo de pessoas com formação variada, mas a maior parte da formação muito básica, demos uma formação em exercício durante 2 anos e passaram a ter equivalência a professor de educação básica e integraram no Estatuto do Professor Docente. Nessa altura da independência, em 1975, Cabo Verde precisava de professores para o ensino secundário, porque os poucos que havia eram de origem portuguesa e saíram de Cabo Verde e era preciso formar professores do ensino secundário. E era uma fase de mobilização, toda a gente motivada em termos da reconstrução do país. Havia o ciclo preparatório em Assumada, mas havia falta de professores, normalmente era gente que tinha o 7º ano. Eram os alunos recém-saídos do liceu que iam responder a essa necessidade. Está claro que havia bons alunos que encaravam o desafio e tentavam dar o melhor, mas havia aqueles que procuravam só uma satisfação das suas necessidades. Portanto, o ensino estava sendo posto em causa. E daí a opção para, de imediato, começar a trabalhar na formação de professores. E houve a Escola de Formação de Professores do Ensino Secundário, que foi criada em, salvo erro, em 1979, para formar professores. Em 80, quando há um curso de formação de professores para a área de português, porque já havia para as outras áreas de 79, eu pude ir na base de ter uma bolsa que era equiparada ao vencimento e eu pude desligar-me das funções anteriores para me dedicar ao ensino. Quando eu estava a fazer o curso de Direito, deu-se o 25 de Abril e, como sabe, interrompi o curso e vim. E normalmente o primeiro ano, quando a gente vem depois de estar a fazer o curso, há sempre essa saída profissional que é ir dar aulas. Durante esse tempo da nossa formação em França, começa-se a criar aqui o ERP, Unité de Recherche Pédagogique. E nessa altura começa-se a ganhar um corpo de professores com muita competência. C'était l'URP, une unité de recherche pédagogique, qui avait comme mission principale rénovation de l'enseignement du français au Cap-Vert à la demande du ministère de l'Éducation, qui voulait jeunes indépendants, donc qui voulait rénover tout son système. Todas as semanas, os professores se encontravam uma vez por semana no Centro Cultural Francês para poderem estar aptos para darem as aulas.
E os professores com menos formação iam adquirindo. Os professores do EBC tinham que é o 5º ano, mas falavam muito bem o francês. Nós beneficiamos do apoio do Conselho Britânico e da USAID e pôs-se de pé também um projeto de formação de professores em Cabo Verde, professores de inglês em Cabo Verde. Il n'y avait pas encore assez de professeurs formés, mais chaque année, donc on formait des gens et chaque année on recommençait parce qu'il y avait beaucoup de professeurs qui étaient là de passage. C'est ça qui a créé un peu de difficultés. E é formar professores do ensino secundário quis que eles se formam a um nível superior ao ensino secundário. Portanto, havia uma timidez de chamar ensino superior, chamava-se aquilo pós-secundário. E eram os professores do ensino pós-secundário. Ao chegar aos 75, tinha-se ideia que era preciso formar rapidamente as pessoas para livrarmos de um espectro, de uma ameaça espectral que havia do retorno às formas de 40. E as formas de 40 poriam em causa o novo Estado, né? E a sua legitimidade. A educação contribuiu decisivamente para a criação de uma nova cultura, de uma nova mentalidade, de um novo cidadão. Nos primeiros anos da Primeira República, nós tivemos, de facto, uma percepção de que se pretendia formar um homem novo. Houve um momento em que havia, por um lado, muita pressa e muito empenhamento em criar as condições para que um bom ensino superior surgisse. Por outro lado, havia essa pressão enorme, não apenas dos estudantes à saída do ensino secundário, mas também dos órgãos políticos e das elites, no sentido de se ter o mais rapidamente possível as universidades. Lembro-se de uma morna que saiu em 75 e ela diz o seguinte, que 5 de julho a independência vinha iluminar a inteligência dos nossos filhos e fazer de Cabo Verde um grande país. Não é? Quer dizer, há aqui uma ambição que é descompensada relativamente ao tamanho do território. Mas o que compensava a nossa pequenez, a nossa pobreza, era a inteligência dos nossos filhos. A iluminar inteligência de nossos filhos, para bem fazer para o mundo inteiro. Desde o primeiro momento da proclamação da independência, uma atenção muito especial começou a ser dada efetivamente à educação. E isto começou a ter frutos logo nos anos 80. Num cenário internacional que não era favorável, porque na altura era quase impossível conseguir-se financiamento para o ensino superior, porque a opinião das instâncias internacionais era de que investir no ensino superior era perder dinheiro em África. Mas Cabo Verde soube criar solidariedades. Os anos 80, conhecidos como os anos perdidos para a África, né? A década perdida, foi uma década que Cabo Verde evoluiu em contraciclo. A meu ver, haverá eventualmente outras explicações, mas a meu ver, o grande diferencial foi essa geração de quadros. Em termos técnicos, em termos de preparação dos cidadãos cabo-verdianos, hoje estão muito mais preparados, com uma nova consciência, embora em cada momento possamos dizer que falta isto, falta aquilo, etc, etc. Nós notamos um esforço por parte de algumas organizações não governamentais, algumas instituições, a apelarem justamente ao ensino superior para a inclusão, a inclusão na formação dos seus estudantes nesses conteúdos.
portanto, a questão da integração social, muito mais do que da tolerância. Nós não queremos só a tolerância, queremos efetivamente a integração, que as pessoas se sintam com as diferenças que tenham, mas que se sintam integradas e não discriminadas. As universidades e os estabelecimentos de ensino superior, a meu ver, devem incrementar a formação do cidadão, não através digamos, das salas de aula, mas através da organização de divulgação científica, de envolvimento da população em problemas candentes do desenvolvimento. Se se der um cunho académico a coisas que parecem do senso comum e que efetivamente não são, aí a educação pode efetivamente fazer a diferença e contribuir para a dotação do país de cidadãos formados em consciência também e não no aspecto meramente emocional, como muitas vezes acontece. E vamos criar um ensino superior como deve ser. Isto é um ensino superior com todas as bases indispensáveis para que fosse, para que a qualidade dos diplomas e das classificações fosse de um nível alto. É por isso que a pós-graduação é parteira de um setor científico em Cabo Verde, quando eu digo setor científico, na fronteira do conhecimento. Tem que haver várias medidas que sejam harmonizadas para criar o espírito científico e, sobretudo, o espírito de inquérito, de inquirir os porquês no seio da população. A educação populacional para a ciência é fundamental. O Instituto Amílcar Cabral pretendia formar jovens líderes que, para além de terem uma profissão e poderem ter uma espécie de especialização, pudessem ter uma visão mais abrangente da sociedade e do seu próprio potencial pessoal e profissional. Em determinado momento, estou certo, que a geração que dirigia teve consciência que o investimento na educação modifica a sociedade e gera um quadro político que os ia ultrapassar. E contribuir para uma espécie de aceleração da história. Portanto, é nesse contexto que me lembro de termos discutido e criado o Instituto Amílcar Cabral. Curioso que o movimento de libertação, na oposição, na guerrilha, etc., começou a promover acesso ao ensino superior através de bolsas com países amigos. E Amílcar Cabral, nos seus contatos com diversos países, refiro-me a Cuba, à União Soviética, de então, à Suécia, com os aliados, pedia várias coisas, não é? Quer dizer, entre as quais bolsas de estudo. Logo, as bolsas de estudo apareceram como uma solução para um país jovem, a começar e sem recursos, incluindo os financeiros. Financiamento do ensino superior. Essa é a grande questão. Como financiar? E depois as pessoas também não acreditavam na capacidade, onde é que estão os professores. Enfim, havia um receio, um medo do novo. Nós fomos o primeiro grupo para carreiras civis que saiu de Cabo Verde, foi para Cuba, não é? Felizmente foi uma boa fornada de estudantes que voltaram ao país e que têm dado um contributo valiosíssimo ao desenvolvimento nas mais diversas áreas. Naquele tempo, 80% dos cabo-verdianos formava-se lá fora. Portanto, o mecanismo do ensino superior, bolsas de estudo, etc., funcionou quando havia 2 liceus, quando havia 3 liceus, quando havia 4 liceus, mas a partir de um determinado momento, aqui há um crescimento da demanda que esse tipo de oferta começa a não responder. E tinha que haver uma inversão.
uma inversão. E há, portanto, um outro ciclo em que a parte da procura é respondida pelo ensino superior nacional. E foi essa aposta, esse retorno, 3, 4 anos depois, de toda uma geração de quadros, que, a meu ver, dá ao Estado cabo-verdiano, primeiro, a estaticidade, a institucionalidade do Estado, né? Depois, as suas políticas públicas. Logo a seguir à independência, tivemos não a ideia de que houve fuga de professores, porque na verdade não tínhamos muitos professores portugueses, era sobretudo as esposas dos oficiais militares que estavam cá, não eram assim muitos, diferentemente das outras províncias ultramarinas, mas na verdade o que houve foi a necessidade de reforçar em termos dos liceus. Nessa altura tínhamos dois, era o Liceu de São Vicente e o Liceu da Praia. Então, em 79, começou, de uma forma muito pequena, o curso de formação de professores para o ensino secundário. Isto para que o país começasse a autonomizar em relação à dependência da cooperação portuguesa, que lecionou nos primeiros anos após a independência, e a outra novidade foi um forte investimento na formação de professores nas ciências. Curiosamente, um dos primeiros cursos foi Físico-Química. E no ano seguinte, a necessidade de fazer curso para professores do português. E foi com a Faculdade de Letras da Clássica de Lisboa. Um outro aspecto que eu acho interessante nesta época foi a sabedoria que o governo na altura teve de dar continuidade e desenvolvimento às instituições de formação que vinham da época colonial. O Centro de Formação Agrária já vinha a tradição, isto ligado ao Ministério do Desenvolvimento Rural. A Escola Náutica ou a Escola de Cabotagem. Nós tínhamos a questão da água subterrânea e criou-se para investigação também, o Instituto, depois veio a ser, era um centro, passou a ser um instituto, o INIT. A administração, a formação da administração pública, porque era um Estado novo que tinha que se organizar e viver com uma administração que tinha que ser formada, e então aparece um domínio novo da formação, a ciência da administração. E havia por trás dessas iniciativas toda uma cooperação. O Cabo Verde estava no início, havia essa cooperação, e também no âmbito dos 5, os PALOP, que na altura se dava muita ênfase a chamar os 5 países da África em língua portuguesa, havia projetos comuns financiados, sobretudo, pelos países nórdicos. Quer na preparação, quer nos primeiros cursos, temos a cooperação com as universidades mais prestigiadas de Portugal. Eu estou a falar concretamente de Coimbra, Lisboa, Évora, com a cooperação de professores universitários da República Democrática Alemã, que foram de extrema importância para o desenvolvimento das tecnologias, a cooperação com a Fundação Gulbenkian, que veio facilitar e criar meios para que permitiram toda esta circulação académica, da Unesco, por exemplo. A Unesco só financiava pós-graduação, mas não havia pós-graduação em Cabo Verde na altura. Converteram a bolsa de pós-graduação e de investigação para graduação. Devo dizer, eu fiquei muito honrado de ser o presidente do governo da França, até porque tudo correu bem e hoje estou aqui a trabalhar como docente do ensino superior. E como fomos bons alunos, criou prestígio e passaram a financiar mais bolsas. Digamos que é o contrário, nós é que fizemos com que a França se interessasse por nós e não o contrário.
o Ministro da Educação na altura, André Corsino Tolentino, convidou os representantes máximos das instituições de ensino superior lusófonas, como se costuma dizer, dos países africanos de língua oficial portuguesa e do Brasil. E convido reitores, presidentes, diretores, vieram a Cabo Verde e reuniram-se num encontro até para apoiarem Cabo Verde a preparar o seu próprio ensino superior que estava na forja. Curiosamente, esse encontro transformou-se numa associação que se chamou Associação das Universidades de Língua Portuguesa, e a ATA, ela diz as instituições de ensino e de investigação superior da República de Cabo Verde. Eu considerei isso uma ousadia e essa ousadia aparece rubricada por Hermes Évora, Jorge Querido, Alberto Mota Gomes, Osvaldo Cruz e a doutora Maria Luísa Ferreira Ribeiro. Finais de 80, precisamente, a transitar para 90, o que tinha sido mais ou menos iniciativas mais voluntariosas, dizemos assim, que foram surgindo sem esta necessidade de fáceis, sem haver, de facto, uma política, agora vai se estruturar. Começamos a criar, agora vamos tentar juridicamente fazer esse enquadramento. É uma época crucial, é uma época mais de trabalho de bastidores para o ensino superior, porque é a época em que se está a preparar a lei de bases do sistema educativo, que será publicada em 1990 e onde o ensino superior sai do recato e torna-se legítimo. Em 1991, depois de há muitos anos, como exercício desta ala do ensino superior, criou-se a Comissão Instaladora do Ensino Superior. O que acontece é que, havendo essa mudança da Primeira República para a Segunda, esses centros, que antes tinham autonomia, que recebiam, em termos da cooperação, através desses ministérios, com os seus parceiros internacionais e os países amigos, sobretudo os nórdicos, no âmbito dos projetos dos PALOP, perdem isso. Todas as receitas das instituições públicas deviam ser depositadas no Ministério das Finanças e as instituições funcionavam com requisições. Ora, é claro, havendo recursos parcos no país, as receitas eram geridas conforme iam entrando e conforme as prioridades. E a ideia era precisamente conglomerar todas essas instituições numa espécie de um estatuto autónomo, passaram a ser estatutos autónomos, a categoria dos professores também passou a ser professores do ensino superior, e assim começou a formação pós-secundária, mas já com o nome de formação superior, eram professores do ensino superior. Os centros passam a ser, o CENFA passa a ser INAG, o curso de formação de professores passa a ser o Instituto Superior de Educação, o Centro de Formação Náutica em São Vicente passa ao ISECMAR, Instituto Superior de Ciências do Mar, o Centro de Formação passa a ser INIA e depois INIDA, que é de investigação e integra formação e vai dar posteriormente até a licenciatura. E então começou-se por realmente trazer um primeiro núcleo de formação superior, portanto criou-se o ISO. Mesmo com o espaço não adequado ao ensino superior, foi um ponto positivo para São Vicente e para as ilhas do Barlavento. O que vai acontecer é que esses institutos são todos outra vez fundidos e aglomerados para ser uma única instituição de ensino superior de Cabo Verde, que é a Universidade Pública. Entretanto, já tinha havido também uma iniciativa privada, que era por formação na área da contabilidade e marketing, que veio a ser o ISCE, ligado ao Ministério da Educação. Houve dois momentos de criação da universidade, o ano 2000, que foi criada por um ato jurídico que não teve consequências imediatas, e depois, de facto, na plenitude, em 2006. Com a mudança, a alternância política,
atrasa-se o processo da universidade pública e avança-se, que já estava, a construção estava praticamente pronta, de uma universidade privada que é Jean Piaget. E só 4 anos depois é que vai-se retomar o processo interrompido para criar a universidade pública. A Universidade de Cabo Verde seria uma universidade plena, isto é, uma universidade preocupada com a divulgação científica, preocupada com a investigação, preocupada com a internacionalização. Porque o ensino superior ganhou importância devido ao desenvolvimento. Apresentava-se o ensino superior mais como um indicador de soberania, de autonomia, etc. Há a teoria de que será o ensino superior o motor do desenvolvimento ou a consequência do desenvolvimento? Eu uma vez até defendi num artigo meu que não é nem uma coisa nem outra, mas as duas ao mesmo tempo, de uma maneira sinergética, em que de um vai e vem e a construção é feita nesse sentido. Tanto que Cabo Verde tem um índice de desenvolvimento humano relativo médio, né? Bastante bom para um país africano. Porquê? Porque a educação tem um peso, é um dos fatores, a par, portanto, da esperança de vida à nascença, do rendimento per capita e da saúde, também tem um peso muito importante. Portanto, acho que a educação vem cumprindo com esse papel de ajudar o desenvolvimento do país. E aproveita-se gente conhecida cá, como António Aurélio Gonçalves, escritor, que faz seminários sobre a literatura cabo-verdiana, e é toda uma formação voltada para a nossa realidade, conjugando os conhecimentos científicos trazidos pelos que vinham de fora e a experiência e o conhecimento interior, literaturas africanas, literatura cabo-verdiana, as experiências de campo, tudo isso a ser feito. Mas há outras figuras importantes, nomeadamente o Dr. Arnaldo França, que tinha sido professor, uma pessoa conhecida, figura, e ele acaba por voltar, depois de ter sido ministro das Finanças, ter estado nas alfândegas, e ele vem ser professor no curso de formação de professores. Gente que traz prestígio, que traz experiência, traz conhecimento. Uma pessoa incontornável foi a doutora Maria Luísa Ferreira Ribeiro. Ela assume claramente a liderança da construção do ensino superior e da Universidade de Cabo Verde. O meu pai, à sua maneira, foi professor, ele era filatelista, como se lembra, e ia às escolas para estimular e para dar ações de formação na área da filatelia, da importância do que a filatelia consegue. Ele foi um pedagogo também, tinha a sua escolinha de pintura, o espaço livre, de maneira que eu acho que sim, que a educação, o ensino está-nos na medula, como a arte em geral. E todos nós, se dedicarmos um pouco a refletir, a pensar das contribuições que possamos dar, sentimos-nos, mal ou bem, um pouco pedagogos, um pouco educadores. Temos essa responsabilidade, que extravasa o núcleo familiar e que vai para o bairro, para a vizinhança, e para a cidade e para o país inteiro. Pastel para comprar papel, é que fica acima de mim.